Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Olá, desde Galiça, galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza. Pessoal, Elizabeth Harmon existiu de verdade e o seu nome era Robert James Fischer, né? A gente tem muitas semelhanças aí entre o americano Bobby Fischer, que jogou na década de 70, que brilhou no mundo na década de 70, derrotando todos os soviéticos um por um, e ali a Beth Harmon também, né? Bobby Fischer estudava sozinho, enfim, tinha alguns amigos também para estudar, mas não era igual a equipe da União Soviética, que era muito unida, tinha todo o conhecimento, né? E o Bobby Fischer, de uma forma genial, desde muito novo, sempre trouxe muito brilhantismo aí pro jogo. E aqui ele vai jogar contra o Lamsuren Miyagmarsrujan. É um nome difícil de falar, eu não sei falar o nome, mas era o campeão da Mongólia, tá? Então era um mestre internacional. Ele se tornou mestre internacional um ano antes dessa partida. Aconteceu em 1967 essa partida interzonal na Tunísia. E esse jogador era o campeão da Mongólia e viria a ser ainda campeão da Mongólia por mais 3 vezes. Então a gente tem um jogador muito forte. E aqui o Bobby Fischer então está de brancas. E abre com o peão do rei E4, E6. Olha aí a defesa francesa. Eu nunca mais vou jogar. Nunca é muito forte, né? Mas eu gostei muito do lance do Fischer agora. Porque o que eu tenho jogado contra a francesa? Eu não gosto de jogar D4 contra a francesa. Vou confessar que eu fico muito mal, não sei jogar. Aí o que eu tava fazendo para escapar? Jogando a Chigorin. Tem seus truques. Dá para dar uma enganada, né? O bispo aqui você vai desenvolver em fianqueto. Vai segurar a entrada do cavalo com o cavalo em F3, C3, D4. Dá pra dar uma enganada, dá pra jogar, dá pra conseguir algumas vitórias, né? E fugir aí da francesa. Agora, aqui eu tenho jogado também C3 muitas vezes e perco o roque mesmo. Prefiro trocar as damas e jogar sem roque, jogar quase um final já no começo da partida do que jogar contra a francesa. Mas agora eu vou começar a jogar o que o Bobby Fischer vai jogar aqui. Ele joga D3, olha só, gostei muito desse lance. Aí ele vai fazer a formação do ataque índio do rei. Nós vamos ver isso aqui, vamos aprender isso aí. D5 agora foi jogado pelo Vou tentar aprender, pessoal. Miyagmarsuren. Pelo Miyagmarsuren. Então aqui agora cavalo D2 pelo Bobby Fischer. Cavalo F6 e aqui G3. O Bobby Fischer era um grande jogador desse ataque índio do rei, tá bom? Eu vou explicar daqui a pouquinho o ataque índio do rei. C5 foi jogado bispo G2. Cavalo C6 desenvolvendo o cavalo de G em F3, bispo E7 e roque. Então esse é o ataque índio do rei, tá pessoal? É um sistema das brancas, praticamente independe do que o jogador de negras faz. O Bobby Fischer ele ia para essa sequência aqui, E4, D3, um cavalo em D2, o cavalo de G em F3, o fianqueto, um G3, bispo G2 e roque. Essa é a formação do sistema aí do ataque índio do rei, tá bom? Então uma boa opção contra a defesa francesa. Eu vou começar a testar isso nas minhas partidas. Bom, roque agora aqui pelo Miyagmarsuren. Tô ficando bom nisso. Agora E5 aqui pelo Bobby Fischer, atacando o cavalo D7. E aqui, né, o Bobby Fischer já resolve colocar fogo no tabuleiro, fazendo o avanço E5, porque agora esse peão fica... qual que é o lado bom dele, né? Ele já está ganhando bastante espaço no centro e na ala do rei. Por outro lado, ele é um peão vulnerável, aqui vai precisar ser defendido. Torre E1 trazendo mais uma defesa e agora o Miyagmarsuren faz B5 ganhando espaço na ala da dama. Temos cavalo em F1 aqui pelo Bobby Fischer, manobrando o cavalo B4, ganhando bastante espaço na ala da dama. Então tá claro, né? O jogo vai ser esse. O Miyagmarsuren vai atacar na ala da dama e o Bobby Fischer na ala do rei. E aqui H4, o lance do Firuza, né? Eu sempre brinco que é o lance do Firuza. O lance H4, o Firuza joga bastante esses temas, né, de avanço do peão da torre e tudo mais. Só que em geral ele joga sem dar roque, né? Depois ele joga um rei F1 e deixa a torre lá em H mesmo. Aqui H4 pelo Bobby Fischer, temos A5 e agora bispo em F4, desenvolvendo aí o bispo, trazendo mais uma proteção aqui para casa de E5, muitas vezes para tentar combater os temas de F6. E agora A4 aqui pelo Miyagmarsuren. E nessa posição, pessoal, aqui o Bobby Fischer faz um lance muito instrutivo, né? Porque aqui a gente poderia pensar em jogar um cavalo H2 ou um cavalo E3, mas qual que é o problema desses lances? Vamos dizer aqui, ó, cavalo de 1 em H2, as pretas estão ameaçando jogar A3 aqui. E se você joga B3, esse peão de C e os peões de B e C aqui não jogam nunca mais, né? Aqui esse peão para todo mundo e as brancas não tem nenhum contra-jogo, nenhuma atividade no centro, na ala da dama, nada. Vão ter que jogar só na ala do rei e as pretas vão defender na ala do rei.
Então praticamente o jogo tá morto para as brancas aqui. Olha que interessante isso. E como evitar isso então? O lance do Bobby Fischer, muito instrutivo. O lance A3 aqui. Então qual que é a ideia de A3? A partida seguiu com B por A3. Né? Então aqui avançar também já não funciona mais. Né? Aqui simplesmente ou C4 funcionaria, ou C3, ou C por B3. As brancas têm muitas boas opções. Então aqui a partida seguiu com B por A3. B por A3 e o Bobby Fischer tem o peão de C livre. Tem o peão de C livre, em alguns temas vai poder jogar ou com C3 e D4 ou até mesmo com C4 no futuro para potencializar a ação do bispo. Ou seja, ainda tem muita coisa dinâmica, muitos lances dinâmicos aqui para o Bobby Fischer. Sensacional, o que não teria acontecido se as pretas tivessem jogado A3. Vamos lá, vamos seguir em frente. Cavalo A5, Miyagi Marsuren segue com os ataques aí na ala da dama. E agora cavalo E3 aqui pelo Bobby Fischer, né? A gente ficaria na dúvida se joga o cavalo em H2 ou em E3, mas olha só, cavalo em E3 está em completa harmonia com a questão do peão de C, né? Então tá dando apoio para no futuro um peão em C4, além do que o cavalo aqui começa é um cavalo que domina mais casas, né? Do que se eles estivessem em H2. A partida seguiu com o bispo em A6 e agora mais um lance interessante aqui do Bobby Fischer, bispo H3, e ele começa a desenhar uns temas táticos aqui na posição, tá? Por exemplo, não foi lance jogado, mas por exemplo, dama C7, conectando as torres, pressionando o peão central e tudo mais, já não funciona aqui por conta de cavalo por D5, né? Não foi assim que seguiu na partida, mas é isso que o Bobby Fischer estava desenhando aqui. Ele por D5 e aí E6, né? Protegido aqui pelo bispo, a dama está atacada, o cavalo está atacado com uma forte iniciativa aqui, uma forte posição para as brancas. Portanto, o bispo H3 aqui pelo Bobby Fischer já desenhando alguns ataques. D4 agora foi jogado pelo Miyagi Marsuren e esse lance aqui faz várias coisas, né? Ele tenta segurar o peão do C2, ele ataca o cavalo, ele dá uma casa interessante aqui para o cavalo, que é a casa de D5. O Bobby Fischer tem que tirar o cavalo daí, ele decide recolher o cavalo para F1 e a partida segue agora com o cavalo B6, né? Mais uma vez C4 está sendo bem reforçado e também esse cavalo pode ficar bastante interessante aqui na casa de D5. O Bobby Fischer segue com o cavalo G5 e já começa mais uma vez os temas táticos aqui do Fischer. Existe, claro, uma possibilidade do ataque em H7, mas também existem temas táticos em E6. A partida seguiu com o cavalo D5 e agora o bispo está atacado. Bispo D2 aqui pelo Bobby Fischer. Esse lance aqui exclama não somente porque mantém aqui o par de bispos, mas também fica controlando aqui o cavalo do adversário e, além de tudo, sobrecarregando aqui a dama na defesa de A5, tá bom? Aqui, por exemplo, só para vocês terem uma noção do perigo aqui. Se as pretas vão para um lance natural aqui, torre B8, a torre na coluna aberta, bonitinho, aqui o Bobby Fischer já teria cavalo por E6, dando um duplex com varanda, né? Segundo o grande mestre Rafael Leitão, um duplex com varanda aqui. Então é um gourmet, né? Um duplex gourmet aqui, um duplo, né? Um duplo de cavalo aqui bastante forte. Depois de F por E6 seguiria bispo por E6, cheque e rei H8. E aqui a gente bispo por A5, né? Aqui a gente tem o tema da dama sobrecarregada, né? Ela tá defendendo todo mundo. Bispo por A5 e as brancas vão capturar a peça de volta na sequência com grande vantagem. Portanto, aqui bispo D2 tentando sobrecarregar a dama, temas táticos existindo na posição e não tem outro jeito. O Miyagi Marsuren fica assustado com tudo isso, captura logo esse cavalo, o bispo por G5. Temos bispo por G5 e agora a dama D7 aqui conectando as torres. E agora o Bobby Fischer vai com dama em H5, levando as peças para a ala do rei. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 peças se direcionando aí para a ala do rei. E aqui a gente tem poucos defensores das negras na ala do rei, né? As peças estão quase todas indo para a ala da dama. A partida seguiu com torre de F em C8, não somente dando suporte para C4, pessoal, mas é muito importante aqui o Miyagi Marsuren dar a casa de F8 para a dama, porque começam a existir temas aqui das brancas poderem dar checkmate lá em G7. Então é muito importante, se você estivesse jogando de negras, é muito importante quando você vê esses ataques aqui se desenhando, as pretas não tem mais o bispo de casas escuras para se defender, né? Aqui o Bobby Fischer está indo para cima com ataques aqui nas casas escuras, é importante você deixar sua dama proteger a posição. A partida seguiu com cavalo D2 aqui pelo Fischer e agora cavalo C3 aqui pelo Miyagi Marsuren.
um lance que vai custar caro aqui, vai custar muito caro. Esse cavalo está deslocado completamente da defesa da ala do rei. Aqui em D5 pelo menos ele estava segurando a casa de F6, né? Talvez as pretas pudessem ter considerado um lance C4 aqui em harmonia com todo o restante aqui do que foi jogado até agora, mas depois de cavalo C3, Bobby Fischer vai castigar esse erro aqui do Miyagi Matsuri. Olha quanta peça na ala da dama, ó. Ninguém para proteger o rei aqui que já está roendo as unhas. Aqui o Bobby Fischer segue com bispo F6, olha que bonito, não espera, né? Não prepara, já parte aqui pro ataque. E agora não dá para capturar esse bispo, né? Aqui o lance jogado foi dama E8 com aquela ideia de levar a dama para F8 correndo, né? Mas aqui, se tivesse jogado G por F6, o Bobby Fischer seguiria com E por F6 com uma grande ameaça aqui de sequência de mate. Né? Então não daria para correr para F8, senão dama por H7 e dama H8 vai ser checkmate. E se correr para H8, simplesmente aqui teria um lance arrematador do Bobby Fischer. Arrematador não diria, mas um lance que dá vantagem vencedora aqui para o Bobby Fischer, que seria o lance bispo F5, olha só. Que pancada, né? Não tem como defender aqui em H7, teria que capturar o bispo, mas aí estaria vindo torre E7, atacando a dama, atacando em F7, com sequência de mate. Para não levar mate, teria que jogar dama D8 e depois de torre por F7. Dama G8, legal, segurei o mate, sai daí. Torre G7, né? Aqui atacando a dama se sair daí leva o mate, teria que entregar a dama e aqui as brancas continuariam com um ataque muito forte, né? Então depois de... Depois aqui de torre G7, teria que jogar dama pro G7, F pro G7, rei pro G7 e torre aqui em E1 com um ataque muito forte para as brancas, né? E então, por isso que depois de bispo F6 aqui o Miyagi Matsuri não capturou o bispo, seguiu com dama E8, desesperado tentando se salvar. E agora o Bobby Fischer segue com cavalo E4, levando mais uma peça para o ataque. Agora, claro, que o bispo não pode ser capturado, duplex com varanda tá vindo na sequência. A partida seguiu aqui com G6 atacando a dama e aqui o que jogar? O que jogar, né? A gente pode ser tentado a querer jogar um dama H6 aqui para dar checkmate, mas as pretas se seguram muito bem com dama F8, né? Lembra que as pretas tiraram a torre para passar a dama? Então o Bobby Fischer tem que elaborar alguma coisa mais sofisticada, ele não pode perder a chance desse ataque. Ele segue com dama G5 e a gente vai ver a ideia por trás desse lance daqui a pouco. Cavalo por E4, eliminando um atacante aí, torre por E4. E agora o Miyagi Matsuri olha e fala, beleza, se vier dama H6 eu tô jogando dama F8. Se vier ataques com H5 e tudo mais, eu posso jogar um torre A7 e segurar e defender aqui minha ala do rei. Eu vou seguir com a ala da dama. Segue com C4 e agora o Bobby Fischer segue atacando com H5. Temos C por D3 e agora torre H4. E a posição é perigosa. Perigosa aqui pro Miyagi Matsuri. Ele segue aqui com torre A7, trazendo mais um defensor para a ala do rei, né? Mas pode perguntar, ué, não era melhor capturar aqui? Não daria para jogar agora D por C2 e ameaçando promover e tudo mais? Aqui o problema todo, pessoal, é que depois de H por G6 e aqui não dá para capturar com o de H, senão torre H8 é checkmate, teria que capturar com o de F. Depois de F por G6 estaria vindo torre. Opa, mouse sleep, perdeu! Torre aqui por H7 estaria vindo, né? Então depois de rei por H7, aqui dama H4 cheque, rei G8, dama H8 cheque, rei F7 e dama G7 cheque mate, né? Então por isso que aqui o lance torre A7 foi jogado para proteger todos esses temas aí do Bobby Fischer. E a partida segue agora com um lance que exclama, pessoal... Que lance jogar nessa posição? Como continuar o ataque? Eis a questão, eis a questão. O Bobby Fischer vai para o melhor lance da posição. Um lance simplesmente genial aqui. Bispo G2, a gente já vai entender a genialidade desse lance daqui a pouco. O Miyagi Matsuri segue, D por C2. Vambora, peões passados e conectados aqui. Vambora, vamos continuar jogando, tá tudo defendido aí. Agora sim o Bobby Fischer faz o lance dama H6. Agora ameaçando checkmate. O Miyagi Matsuri defende. Tudo certo, dama em F8, mas nessa posição o Bobby Fischer vai para o lance de arremate. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o arremate, a sequência de arremate do Bobby Fischer, vale a pena, essa partida é muito bonita, né? Aprendendo como atacar, né? Aprendendo como atacar aqui com o Bobby Fischer, vale a pena nessa posição. E eu espero que você tenha encontrado aqui mate em 3, a sequência de mate em 3 lances aqui,
que começou com dama por H7 aqui, e nessa posição o Miyagi Matsuren abandonou aí a partida, né? Mas abandonou por quê? O cara acabou de entregar a dama, abandonou porque não dá mais, vai levar checkmate aqui, vamos ver isso aí, ó. Lance forçado, rei por H7, e aí estaria vindo H por G6, olha só, isso aqui é um cheque duplo, né? Isso aqui é um cheque duplo, então teria que sair com o rei. Se sair para G8, torre H8 entregaria checkmate, se o mouse colaborar, né? Torre H8 é checkmate, e aqui se rei por G6, olha só porque bispo G2 foi genial. Agora bispo E4, checkmate, né? Então bispo G2 preparou aí esse ataque de checkmate, e não teve jeito, né? Depois de dama H6, você pode estar falando assim, ah, mas aí jogou dama F8, devia ter promovido aqui para dama, né? Cheque aqui. Mas não tem problema, é o cheque com o dedo na cara. Não tem problema aqui, torre por C1, né? Aqui depois de torre por C1, rei H2, não tem mais cheque e o mesmíssimo tema continua acontecendo. Dama F8, dama por H7, poderia seguir aqui com o mesmíssimo tema, só postergaria, né? Aí o checkmate. Uma partida sensacional do Bobby Fischer aqui contra o Miyagi Matsuren, né? Um ataque impiedoso aqui do gênio Bobby Fischer. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. 96% de precisão aqui para o Bobby Fischer, 75,8% para o Miyagi Matsuren. Bobby Fischer foi mais preciso, né? A partida foi bem aí equilibrada. O Bobby Fischer foi ali, segurou o ataque na ala da dama, foi preparando o ataque na ala do rei. E no primeiro erro ali do Miyagi Matsuren não teve jeito, Bobby Fischer não perdoou, né? Então conforme a gente viu ali durante a partida, né? Aquele lance cavalo C3 ali foi o problema todo ali do Miyagi Matsuren, né? Ficou com muita peça na ala da dama, um Bobby Fischer atacando com tudo na ala do rei. Uma partida sensacional. Ou se você gostou do vídeo, deixa aquele like, deixa aquela curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal, aí ativa o sininho para ser notificado a cada vídeo novo. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez,